Bom dia, eu sou o João Pedro, sou presidente da Mastercard para a região sul da América Latina. Estou aqui no 9º Congresso de Meios de Pagamento patrocinado pela ABEX, que nos honra muito. E hoje abri um painel falando do varejo na era digital, um assunto de extrema importância para nós, da indústria de meios de pagamento, porque podemos entender um pouco mais como o consumidor quer uma experiência mais única e mais eficiente para que ele possa usar ainda mais a internet como seu meio para consumo e, obviamente, usando os nossos meios de pagamento. No painel participou comigo o Felipe, o Pedro e o Jonas, que são da Livraria Cultura, do FEComércio GFK, que muitos nos honraram com a sua presença. Pudemos ter um debate muito interessante e proveitoso para o painel. Gostaria de convidar os senhores para assistirem um vídeo de abertura desse nosso segundo dia de trabalhos. Por favor. Bom dia a todos. Estamos começando o segundo dia do nosso congresso, do nosso CIMEP. Ontem foi um dia excepcional. Nós começamos um dia com o balanço do setor, com a mensagem do nosso regulador, o Banco Central, na pessoa do Aldo Mendes, diretor de política monetária. Depois tivemos aí painéis sobre educação financeira, num momento especial, com um acordo com a Fundação Cafu, professor Pachecão, inclusão financeira e, por fim, um grande debate ou grandes debates sobre o mercado brasileiro de cartões e o mercado mundial. Agora, vamos ter um dia cheio de inovações, cheio de discussão a respeito de vouchers e pré-pagos. E para concluir o nosso dia, a gente vai falar de crédito ao consumo e finalizar nosso congresso, que, por sinal, bateu o recorde de público. Tivemos 1.300 inscritos no nosso congresso. Pela primeira vez, atingimos esse número em 9 anos. Por fim, pessoal, bom proveito para vocês e um bom dia. Muito bem, o primeiro debate de hoje tem como tema o varejo na era digital. E para atuar como debatedores, quero convidar ao palco o senhor Pedro Guasti, diretor executivo da EBIT, Felipe Mendes, presidente da GFK Consumer Experiences, Jonas Pereira, diretor de novos negócios da Livraria Cultura. E para atuar como moderador deste nosso primeiro debate, convido o senhor João Pedro Paro Neto, presidente da Lux South Division da Mastercard. Passamos a palavra
ao senhor João Pedro para moderar os trabalhos a partir de agora. Nós temos certeza que será um dia também tão produtivo quanto foi o dia de ontem. Então, eu vou fazer um breve relato do que pretendemos fazer aqui. Vamos ter algumas palavras antes de nós abrirmos para o debate. E a ideia é que vocês possam participar. Então, gostaria de que vocês dirigissem a pergunta. Teremos alguns microfones disponíveis, de tal forma que nós tornamos isso bastante interativo. Muito bem. Agradecer a presença dos meus colegas nesse painel de hoje, no qual vamos falar do varejo na era digital e tentar entender um pouco mais o que as profundas mudanças no comportamento dos consumidores estão fazendo de oportunidades e desafios para quem compra, quem vende e quem, como nós, da indústria de meio de pagamento, facilita esse processo. Acredito que todos aqui já tenham feito uma compra pela internet, pesquisando o preço pela internet, depois comprando uma loja física, ou indo à loja física, pesquisando na internet. Enfim, de alguma maneira nós já fizemos alguma compra via internet. É disso que nós estamos falando. Os mundos físicos e digitais estão convergindo. Acho que essa é a grande mudança no dia de hoje, né? Não há dúvida de que a forma como o consumidor compra hoje é radicalmente diferente do que acontecia em um passado recente. As pessoas hoje estão muito mais conectadas e de diversas formas. O nosso desafio. No mês passado, durante uma apresentação para investidores, a Mastercard mostrou uma máquina de lavar roupa que se conecta automaticamente à internet quando o detergente acaba e oferece a possibilidade de comprá-lo via Amazon ou outro varejista online diretamente da própria máquina. Mostramos também integração entre refrigeradores, máquinas de carros e outras coisas mais que estão na mesma linha. Ou seja, nós estamos mostrando os diferentes equipamentos que vão ser possível interagir nestas compras. No Brasil, isso também já está prestes a virar uma realidade. Vamos ver um pouquinho alguns números e é disso que nós vamos estar falando aqui. Até 2016, cerca de 44 milhões de brasileiros farão compra online, gerando um crescimento de 43% sobre os níveis atuais. 39% dos usuários de smartphone possuem um app instalado no seu smartphone que permite escanear QR Codes. A média mundial é de 25%. O Brasil sempre está na frente nos indicadores todos que a gente olha, o que é importante para nós e que nos direciona para este caminho. Em junho de 2014, as compras efetuadas por smartphone alcançaram 7% de participação de todo o e-commerce. Em junho de 2013, esta opção representava 3,6% do total, ou seja, dobramos em um ano. Até o final de 2016, cerca de 74 milhões de brasileiros já terão feito ao menos uma compra online, um crescimento de 48% sobre 2014. Conforme a internet ganha relevância e se torna cada vez mais presente na vida dos consumidores, a forma com que eles compram e interagem entre si e com os varejistas está mudando drasticamente. E essa forma distinta de se relacionar com o varejo tem trazido impactos para todos os envolvidos, a começar pelo consumidor, passando pelos varejistas e chegando até os diversos players que atuam na indústria de meios de pagamento, que somos nós. O consumidor quer conveniência e segurança no momento em que faz suas compras e quer poder fazê-las onde quer que esteja. Isto já sabemos. O Apple Pay, lançado recentemente nos Estados Unidos, traz um elemento seguro de criptografia desenvolvido pela Mastercard, que nós chamamos de MDS. É um exemplo de que as mudanças estão acontecendo de forma extremamente rápida. Então, nós estamos criando esse painel. Vou fazer uma breve apresentação sobre meus colegas que estão participando do painel, antes da gente abrir para o Felipe fazer uma apresentação para nós sobre alguns dados do consumidor e comportamento. Então, queria começar apresentando o Pedro Guasti, que ele é vice-presidente de Relações Internacionais e diretor executivo do IBIT. Ele foi responsável pela estruturação das áreas de marketing comportamental, inteligência de mercado e universidade corporativa do Buscapé. Cofundador do IBIT em 2000, colabora ativamente na divulgação e fortalecimento do e-commerce no Brasil, sendo um dos idealizadores do relatório Web Shoppers, graduado em Tecnologia da Computação pelo Mackenzie, São Paulo, pós-graduado em Varejo no Provar FIA e MBA na Universidade de São Paulo em Conhecimento, Tecnologia e Inovação. Atualmente também ocupa o cargo de presidente do Conselho de Comércio Eletrônico da FEComércio São Paulo. Obrigado, Pedro, pela sua presença aqui. O Felipe Mendes, ele é presidente da divisão Consumer Experience da GfK,
é presidente da GfK Consumer Experience, há 20 anos trabalhando em marketing, atuou em diversas empresas como Philip Morris, Mondelez e Unilever, na qual desempenhou a função de diretor de marketing no México e Chile. Antes de ingressar na GfK, atuou em outras empresas de pesquisa e de mercado, na função de presidente e diretor de unidade. Formado em administração de empresas, com MBA executivo em marketing pela ESPM, é palestrante frequente sobre gerenciamento de marcas no contexto multicanal. Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui. E o Jonas Ferreira, que é o diretor de novos negócios da Livraria Cultura, graduado em propaganda e marketing pela Anhembi Morumbi, pós-graduado em marketing e negócios pela UCLA, University of California, Los Angeles, MBA em gestão de varejo pela FIA Provar, ex-diretor de e-commerce do Carrefour, também atuou como diretor de marketing manager da Virgin Records, foi responsável pelo comércio eletrônico do Grupo Pão de Açúcar e da Pernambucanas e da startup da Rap Shop, empresa de mobile marketing. Jonas, muito obrigado. Eu vou abrir agora para o Felipe, que ele possa fazer uma breve apresentação para nós sobre o perfil do consumidor. Obrigado, João. Então, vamos lá, falar um pouco sobre um estudo feito pela GfK a nível mundial, contar um pouco sobre como ele é feito e passar por 2 pontos em que achamos interessante compartilhar no dia de hoje. Esse estudo é fresquinho, acabou de sair do forno. Então, ele foi feito em 17 países, como eu comentei, aqui na região Brasil e México. Tivemos também a Argentina e Colômbia. Para várias categorias, então, a gente não só avalia o comportamento geral de compra no ambiente eletrônico, mas também algumas categorias especificamente. Importante comentar, e o João fez esse ponto, que para nós a compra online, ou seja, esse comportamento de compra online tem a ver com a jornada de compra. Não é simplesmente a compra efetiva, mas o fato de você ir pesquisar produtos neste meio já configura participação nessa pesquisa. Está claro? E por quê? Porque a gente acredita que essa questão do multicanal, né, tão falado, ver num lugar, comprar no outro e vice-versa, é cada vez mais comum. Então, a gente não separa só quem comprou, mas também quem usou para buscar informação para compra. Isso é importante. Foram 1000 entrevistas feitas aqui no Brasil, e esse é o processo que a gente já comentou. Bom, primeiro ponto, a compra online está se transformando, é algo que a gente tem debatido bastante. Quando nós olhamos aqui, o smartphone é o principal meio de acesso, aqui falando só de Brasil agora, tá? É o principal meio de acesso à internet no Brasil, mas tem 2 dados interessantes. O primeiro dado é que, apesar de ainda ser maior, inclusive, que o desktop, houve uma queda na utilização do smartphone como principal meio de acesso. O que nós vimos em outros estudos nossos, inclusive nesse também, no próximo quadro, é que a importância econômica cresceu muito por razões óbvias. Então, muita gente que tinha o seu celular e usava com muita frequência para fazer buscas, começou a perceber o custo disso no momento de pagar suas contas. Especialmente a questão do pré-pago, que tem um consumo de dados bastante grande quando você acessa a internet em alguns planos. Então, por um lado, as operadoras estão oferecendo planos de dados mais baratos, mas ainda assim a gente percebe aqui o impacto importante de um ano para outro, de uma queda de 8 pontos. O desktop segue sendo importante. Aqui, quando a gente olha a geração dos baby boomers, né, que são um pouco mais velhos do que eu, aí a presença do desktop é bastante forte. O laptop é o terceiro maior, também cai um pouco, mas é importante observar o tamanho dos tablets. Um crescimento bastante grande no acesso à internet via tablet, apesar de, no mundo como um todo, nós sabemos que os tablets mais ou menos estancaram nas vendas, no Brasil isso continua sendo muito, muito ativo, então aqui a gente ainda tem um espaço para isso. Especificamente no smartphone, é lógico, talvez quase cruza com as idades deles aqui, de anos de nascimento, as gerações Z e Y acessam ainda mais via smartphone, porque muitas vezes é o celular que ganharam dos pais ou que primeiro celular que compraram. Bom, a gente perguntou o que você mais fez na internet considerando esse processo de compra. Não estamos falando outras coisas, especificamente nesse processo de compra. E aqui acho que o dado mais importante, além de pesquisar o melhor preço, ser o número mais alto, o que chama atenção é esse crescimento aqui. Ó. Ou seja, no ano passado, esse número aqui era aproximadamente 45%, se eu não errei a matemática. Então, 43%. Então, cresceu muito, muito a pesquisa por melhores preços na internet. O Brasil já era um dos países que mais pesquisava preço, e agora é, certamente, nesses 17 países, o que mais usa para pesquisa de preço. Encontrar produtos e serviços, lógico, comprar produtos e serviços também, ou buscar informações. Mas, de novo, o grande ponto é a pesquisa de melhores preços feitas através do ponto. Por que eu digo isso?
porque, por exemplo, os sites, né, os apps ou sites de comparação de preço, de features, são muito fortes no Brasil. O Pedro conhece muito mais disso do que eu, e claramente a gente vê aqui o porquê que eles deveriam ser ainda mais fortes. Outro ponto importante, que no mundo mobile, especialmente no mundo dos smartphones, o peso do app é muito mais importante, muitas vezes, do que o próprio site. Então, a gente percebe esse caminho de convergência, de busca através de apps ou sites. Outro ponto muito interessante, e aí chama atenção para algo, nós muitas vezes vemos dados americanos, né? Os americanos, como diria Caetano Veloso, são muito estatísticos, e nós terminamos vendo muitos dados dos Estados Unidos. E, às vezes, também utilizamos a outra ponta da comparação, que é quando a gente define nós mesmos como grupo. Então, quando a gente fala, por exemplo, quem tem smartphone na sala, eu acredito que quem não tem smartphone na sala pode levantar a mão? A gente poderia assumir que o Brasil inteiro tem smartphone, e não é assim, né? Fala-se muito sobre o showrooming, o final do brick and mortar, né? A gente lê isso bastante. Mas, na realidade, quando a gente olha especificamente via smartphone, o showrooming cai um pouco neste ano, enquanto o web rooming cresce. E por que isso acontece? Por vários motivos. O primeiro é que há uma contra-reação do varejo para tentar aproximar preço, mas, ao mesmo tempo, o consumidor brasileiro ainda busca a segurança da compra que é feita na loja, a entrega no momento da compra, o relacionamento no final com aquele vendedor. Então, a proximidade ainda é algo bastante importante aqui no Brasil. Também é na América Latina, como vocês podem ver, onde o web rooming é mais importante que o showrooming. Só contextualizando, está escrito aqui, o web rooming eu usei o meu aparelho para procurar um produto, mas eu fui e comprei na loja. Esse é o web rooming. Tá? Então, eu olhei aqui, fui o showrooming, fui na loja, fiz a compra no meu aparelho. Está claro? Quando a gente fala um pouco sobre compra, então o João comentou que 7% das compras já é feita por smartphone, então em termos de volume, né? Em termos de atos de compra, ou pessoas que fizeram compras, smartphone cresce também, quer dizer, já é um dos mais utilizados aqui em termos de compras, talvez compras menores. O tablet está mais ou menos estável nesse sentido, então as pessoas acessam, mas compram menos. E, lógico que PC em casa ainda é o grande meio de compra quando a gente fala eletrônico, né? Busca e compra, né? Nesse caso aqui a compra num ponto geral. E aqui tem dois pontos que a gente estuda, não só aqui, mas em outros estudos. A tela grande ajuda bastante, a verdade é essa, e também a presença de uma conexão mais estável. Nós nos damos conta disso no dia a dia, e um dos pontos para o pagamento online é o receio de cair no meio, de cair o sinal no meio. Isso é algo bem importante e que as pessoas têm muito receio de que isso aconteça. Então, de fato, conexões mais estáveis ajudam bastante na compra.